Dia 1º de março, capítulos de hoje, Atos 13, números 10 e 11. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias eu não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou
dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas, o Deus que prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Ele assim diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, eu quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas: Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês eu farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Números 10. O Senhor também disse a Moisés: Faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes, os chefes dos clãs de Israel, se apresentarão a você. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas do lado leste levantarão o acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela 2ª vez, as tribos acampadas do lado sul virão em seguida. Mande soar 2 toques curtos para indicar que devem partir. Mas quando convocar o povo para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor seu Deus se lembrará de vocês e os livrará de seus inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês. E toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos e ofertas de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante de seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus.
No 2º ano desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do 2º mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para o outro, até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor a Moisés, o exército da tribo de Judá foi à frente. Marchava atrás de sua bandeira e seu comandante era Naasson, filho de Aminadab. Em seguida, vieram o exército da tribo de Issacar, comandado por Natanael, filho de Zuar, e o exército da tribo de Zebulon, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões Gersonita e Merarita vieram na sequência carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. Em seguida vieram o exército da tribo de Simeão, comandado por Selumiel, filho de Zurissadai, e o exército da tribo de Gad, comandado por Eliasaf, filho de Deuel. Então vieram os levitas da divisão coatita carregando os objetos sagrados. Antes que o povo chegasse ao próximo acampamento, o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elissama, filho de Amiúde. Em seguida, vieram o exército da tribo de Manassés, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur, e o exército da tribo de Benjamim, comandado por Abidã, filho de Gideone. O exército de Dan veio por último, marchando atrás de sua bandeira e formando a retaguarda de todos os acampamentos das tribos. Seu comandante era Aiaser, filho de Amissadai. Em seguida, vieram o exército da tribo de Asser, comandado por Pagiel, filho de Ocrã, e o exército da tribo de Naphtali, comandado por Aira, filho de Enã. Era nessa sequência que os israelitas marchavam, exército após exército. Moisés disse ao seu cunhado Robab, filho do midianita Reuel: "Estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu coisas boas a Israel." "Não irei", respondeu Robabe. "Preciso voltar para minha própria terra e para minha família." "Por favor, não nos deixe", pediu Moisés. "Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der." Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles, para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia com eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: "Levanta-te, ó Senhor! Que os teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti." E quando a arca parava, ele dizia: "Volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel." Números 11. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. "Ai, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná." O maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina.
O povo saía e o recolhia do chão. Usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois, cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folhada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite como orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tenha misericórdia de mim, o que eu fiz para merecer o peso de todo esse povo. Por acaso gerei ou dei à luz este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar aos seus antepassados, onde eu conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: Dê-nos carne para comer. Mas sozinho eu não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria mais essa calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: Reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim, dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram, e o Senhor os ouviu quando disseram: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz, e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês. E reclamaram contra ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Eu tenho um exército de 600.000 soldados, e no entanto dizes: Eu lhes darei carne durante um mês inteiro? Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: Você duvida do meu poder? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldad e Medad, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas e se o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento. Numa área de vários quilômetros em todas as direções, voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrot Hataavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrot
Rataavá, o povo viajou para Azerote, onde ficou algum tempo.